Segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025, já estamos olho no olho na edição 201 do Band Cidade Interior e começando com imagens da prisão de um policial penal na BR-070 entre as cidades de Goiás e Itaberaí. Ele é apontado como responsável por fornecer a arma que matou o advogado Cássio Bruno no dia 3 de outubro do ano passado na porta do seu escritório aqui em Rio Verde. Autores e mandantes já foram presos pela Polícia Civil e as investigações continuam com desdobramentos. Daqui a pouco vamos trazer todos os detalhes dessa prisão que aconteceu nesse domingo e quais serão os próximos passos da Polícia Civil aqui em Rio Verde. Nós vamos girar também os nossos repórteres, destaques a partir de agora. Para começar, Paulo Vitor Fagundes está comigo aqui na tela. Um caso de um recém-nascido que foi encontrado no bairro Medeiros. Oi, Rômulo, olha só, no Band Cidade Interior desta segunda-feira nós vamos falar sobre um recém-nascido que foi abandonado na porta da casa de uma técnica de enfermagem aqui na cidade de Rio Verde. A criança foi encaminhada ao Hospital Materno Infantil e o caso agora segue sendo investigado como abandono de incapaz pela Polícia Civil. Os detalhes daqui a pouco no Band Cidade Interior. Rômulo. Obrigado, Paulo. Já já você volta com mais informações sobre este caso de um recém-nascido encontrado aqui em Rio Verde. O que aconteceu neste caso? Os detalhes da Polícia Civil dessa investigação, já já aqui no Band Cidade. Do Paulo Vitor, vamos para o Caio Tobias. Uma operação da Polícia Militar prendeu um arsenal de armas. O destaque com o Caio Tobias agora na tela do Band Cidade. Boa tarde, Caio. Traz mais detalhes para a gente. Rômulo, é um arsenal de guerra, viu? Você vai entender os detalhes daqui a pouco aqui dentro do Band Cidade Interior, que eu vou trazer todas as informações, mas o que eu posso adiantar é que as armas apreendidas fazem parte de um verdadeiro arsenal de guerra, tá? Tinha fuzil, submetralhadora, pistola. Então tudo isso foi apreendido, além de uma grande quantidade de munições. Mas os detalhes e como tudo isso aconteceu é daqui a pouco, aqui dentro do Band Cidade Interior. Obrigado, Caio. Coisa boa que não vinha por aí, né? Não estavam pensando em coisa boa. Daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes com o Caio Tobias sobre esse trabalho feito pela Polícia Militar, com o serviço de inteligência, com ação rápida e a resposta para o mundo do crime. Já já os detalhes aqui no Band Cidade. Vamos lá para Mineiros com a repórter Cláudia Silva, também trazendo os detalhes do final de semana com um homicídio na cidade de Mineiros. Infelizmente, né, Cláudia? Boa tarde. Boa tarde, Rômulo César. Infelizmente, foi mais um homicídio registrado aqui na cidade de Mineiros. Olha, o homem, ele foi morto dentro da própria casa e testemunhas disseram que 2 suspeitos participaram deste crime. Logo em seguida, eles fugiram, mas um destes envolvidos foi preso pela Polícia Militar Rodoviária enquanto tentava fugir. Os detalhes desta informação eu trago daqui a pouquinho, lembrando que esta vítima, este homem que acabou morrendo, não era o principal alvo do homicídio. Havia outro que era o principal alvo e estava dentro da casa na hora que aconteceu o homicídio. Daqui a pouquinho eu volto trazendo os detalhes sobre essa informação no programa Band Cidade. Volto com você. Obrigado, Cláudia. Já já tenho você com a gente aqui mais uma vez para trazer os detalhes deste caso e de outras notícias que são destaque em Mineiros. Daqui a pouquinho, um destaque com a Cláudia Silva aqui no Band Cidade, tá bom? Já já as reportagens e os detalhes destes casos. Vamos agora para Jataí, já passamos pelo Paulo Vitor Fagundes, pelo Caio Tobias, pela Cláudia Silva. Vamos para a Karina Bernassoli, que está em Jataí acompanhando o caso de uma criança de 3 anos que infelizmente morreu afogada nesse final de semana, né, Karina? Boa tarde. Boa tarde, Rômulo. Boa tarde a todos que acompanham o Band Cidade Interior nesta segunda-feira. Infelizmente, nós vamos falar então sobre essa morte dessa criança de 3 anos, Davi, que morreu neste último sábado aqui na cidade de Jataí, após se afogar em uma piscina aqui da cidade. Daqui a pouco, então, a gente traz detalhes de como foi essa tragédia aqui na cidade. Obrigado, Karina. Daqui a pouco você volta com os detalhes, então, sobre essa tragédia mesmo. Uma criança de apenas 3 anos perdendo a vida, um momento de lazer, uma festa de aniversário e, de repente, transforma em um pesadelo para a família, né? Vai um alerta também. Daqui a pouco a gente traz os detalhes sobre este caso aqui no Band Cidade. E também, já já, Leonardo Miguel, direto de Goiânia, ao vivo, vai trazer detalhes pra gente de um bebê que foi encontrado dentro de um saco de lixo, morto. Sabe aonde?
na grama que fica ao redor da UPA Central de Aparecida de Goiânia. Daqui a pouco nós vamos trazer este caso, inclusive ao vivo, com o Leonardo Miguel, direto de Aparecida de Goiânia, trazendo os detalhes a respeito de mais uma situação trágica envolvendo criança neste final de semana. Foi realmente tenebroso esse final de semana para as crianças, infelizmente. Daqui a pouco vamos trazer detalhes deste caso aqui no Band Cidade ao vivo. Além disso, tem a sua participação no 9956-1013, 9956-1013. O WhatsApp está liberado, sugestão de pauta, reclamação, a sua mensagem. Você tem prioridade. Daqui a pouco já tem a primeira edição do Você na Band. São 2 edições e você aparece em uma delas. É só mandar uma mensagem no 9956-1013. Já já aqui dentro do Band Cidade tem espaço para você, telespectador. Senta aí no seu sofá, porque a partir de agora a gente traz tudo isso e muito mais no Band Cidade, que já está olho no olho com você. Ao vivo na tela da Band, ao vivo com você também, com muita informação. Vamos para Aparecida de Goiânia, ao vivo. Um bebê foi encontrado morto dentro de um saco de lixo. Leonardo Miguel já está comigo aqui na tela. Esse caso aconteceu no pátio da UPA Central de Aparecida de Goiânia. Ô Leonardo, aqui em Rio Verde tivemos uma criança encontrada na calçada. Aí foi na porta da UPA e essa criança já estava morta, Leonardo. Boa tarde para você. Exatamente, viu? A Polícia Civil agora investiga para saber as circunstâncias desse acontecimento, se essa criança foi abortada, ela que se aproxima de 9 meses de vida, né? E ali foi abandonada, jogada no gramado dentro de um saco de lixo na UPA Brasacom, que fica inclusive a quase 3 metros aqui da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, a quase 3 quilômetros daqui. E aí agora a Polícia Civil está investigando esse caso. Eu estou ao lado aqui da delegada, a doutora Silnara. Delegada, fala pra gente, como que vocês conseguiram, né, chegar até essa criança, até esse feto, a princípio um feto, mas vamos dizer um bebê, né, quase 9 meses de vida, infelizmente encontrada morta no gramado dessa UPA. Boa tarde. Boa tarde. Esse recém-nascido, ou feto, foi encontrado ontem por populares. Verificaram que um cachorro estava mexendo nesse saco preto e identificaram e localizaram esse recém-nascido. Nós estamos apurando esse fato, verificando se esse recém-nascido é fruto de uma outra investigação que começou aqui na sexta-feira. 2 pessoas da Secretaria de Saúde buscaram a DPCA de Aparecida de Goiânia, informando que uma mulher havia sido atendida na noite anterior com sinais de abortamento e que depois ela foi levada para a maternidade Maria da Cruz com uma placenta muito volumosa. O cordão umbilical tinha sido recentemente cortado. Então, são vários sinais de um abortamento, né, de um parto muito recente. Então, nós estamos verificando se essa mulher é a mãe desse recém-nascido encontrado descartado na sacola. Em depoimento, essa mulher chegou a dizer alguma coisa, ficou calada? O que ela falou para a polícia? Ela deu algumas informações ontem na Central de Flagrantes. Ela será ouvida novamente pela DPCA, por nós, aqui nessas próximas horas. Bom, e vocês também aguardam um laudo, né, uma perícia cadavérica que pode inclusive mostrar, né, se essa criança foi vítima de aborto, se ela foi jogada com vida nesse gramado ou se ela foi morta antes, né, se ela já havia morrido dentro da barriga da mãe. Exatamente, nós estamos esperando o laudo cadavérico, estamos esperando também o exame de DNA para verificar se esse recém-nascido é filho, né, dessa suspeita, dessa investigada nossa. Então, os exames periciais, eles vão ser somados às diligências que os policiais aqui da DPCA de Aparecida estão realizando, buscando câmeras. Hoje nós já ouvimos uma testemunha. Então, são vários elementos para subsidiar a nossa investigação. Delegada, chama a atenção que vira e mexe esses casos vêm acontecendo. Recentemente nós tivemos um caso em Goiânia, tivemos um caso também em Rio Verde. Faltam leis mais rígidas no quesito de proteção à criança mesmo, nesse tipo de situação? É lamentável, realmente, vem acontecendo. É necessário verificar se falta uma situação, vamos dizer assim, um apoio familiar,
se é somado a uma questão econômica, se é algo psicológico dessas mulheres, né? Não podemos descartar, nós não descartamos nesse caso a possibilidade do infanticídio, ou seja, por influência do estado puerperal, ter acontecido a morte, né? Causado a morte. Então são vários elementos que estão até além da própria investigação policial. Essa mulher, se for constatada que ela é a mãe dessa criança, o que ela pode responder? Nós verificaremos o que motivou, o que aconteceu, se nasceu com vida, se ela provocou o aborto, se houve ajuda de terceiros nesse aborto, se foi, como eu disse, o infanticídio. Então, nós não fechamos nenhuma tese de investigação, tudo está sendo colhido para chegarmos mais próximos da verdade real. Tá certo, delegada. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Band Cidade. Rômulo, só para você de casa entender, ter uma noção, na sexta-feira, essa mulher que a delegada falou que é a principal suspeita de ser a mãe, né, dessa criança, ela foi ouvida e liberada, porque ainda falta provas, né? A delegada vai ouvir outras pessoas, testemunhas, vai também aguardar esses exames que ela falou que precisa ter em mãos para ter a certeza se essa mulher é a mãe mesmo. Ela procurou essa mesma UPA, Brasacom, na última sexta-feira, né? Então a suspeita gira em torno disso. Ela esteve lá com sintomas, com dor na barriga, como se tivesse mesmo tido um aborto. E aí no domingo, então, o corpo dessa criança ontem foi encontrado jogado lá no gramado da UPA Brasacom e ali dentro de um saco de lixo, viu? E cachorros que estavam mexendo ali acabaram rasgando esse plástico e aí moradores então chamaram a polícia, viu? Uma história lamentável, infelizmente, mais um caso de criança abandonada dessa forma, dessa vez, infelizmente, morta, viu, Rômulo? É com você. Obrigado, Leonardo Miguel, ao vivo aí da delegacia da EPCA em Aparecida de Goiânia, né, acompanhando o caso. Obrigado, Leonardo, bom trabalho. Obrigado à delegada também, doutora Sayonara, porque esse caso aí vai de encontro que a gente vai trazer já já aqui em Rio Verde. Essa situação aqui que você está vendo, esse saco que está aqui, era uma vida. Era uma vida. Uma criança, um bebê. Um bebê. Um bebê que já estava aí, segundo as investigações, provavelmente com 9 meses e que foi colocado dentro de um saco de lixo e colocado numa grama na beira de uma unidade de pronto atendimento em Aparecida de Goiânia. Situação muito séria isso, muito séria. Não sei se é a questão do psicológico, é difícil a gente julgar também, a gente não sabe qual é a situação, mas a investigação vai apontar. Se precisa de um acompanhamento mais próximo das mães, se é algo que precisa ter aí um trabalho específico voltado para essas mulheres que estão grávidas, que às vezes estão ali passando por algum momento de turbulência dentro de casa, ou até mesmo de não ter a aceitação do companheiro, do pai da criança, para que esse tipo de fato não continue acontecendo. Nós noticiamos no ano passado casos deste aqui em Rio Verde, noticiamos em Goiânia, agora em Aparecida, tivemos recentemente, há poucos dias, em Goiânia, lá no bairro Eliforte, uma criança abandonada, agora em Aparecida, e agora a gente vai trazer aqui para Rio Verde um caso semelhante. Só que, graças a Deus, neste caso, apesar de todas as situações, a criança está viva, o bebê está vivo. Um bebê recém-nascido que foi abandonado na porta de uma casa no bairro Medeiros, aqui em Rio Verde. O Paulo Vitor Fagundes está acompanhando o caso e traz todos os detalhes pra gente agora aqui no Band Cidade Interior. Na tela. Foi a Fernanda quem encontrou o recém-nascido na porta de casa. Ele estava enrolado neste cobertor quando foi abandonado. A técnica de enfermagem percebeu que a criança ainda estava viva e com um cordão umbilical. E falou para mim, olha, eu acho que é uma criança. Aí eu vim aqui e constatei que era realmente uma criança, porque movimentou, né? Estava enrolado em um cobertor, neste cobertor que está aqui no chão, neste local. E eu, de imediato, eu peguei a criança, levei para dentro de casa e constatei que era um menino e que ainda estava com cordão umbilical simplesmente segurado pela fralda. E ao lado da criança tinha um pacotinho de fralda descartável. A Polícia Militar chamou o SAMU, que fez os primeiros socorros, que foi grampear o cordão umbilical e enrolá-lo em um papel térmico. A criança foi encaminhada ao Hospital Materno-Infantil em estado estável de saúde. O caso agora é investigado pela Polícia Civil. A suspeita de que o parto tenha sido feito fora de um hospital. Primeiramente, a gente acredita que o parto não tenha sido realizado no hospital, né? Então,
como foi um parto fora do hospital, já foi algo errado, porque provavelmente foi feito de uma maneira inadequada, né? Existe a preocupação da responsabilidade criminal, que trata-se de um crime de abandono de incapaz, e além disso, até por uma questão familiar, né, para a criança saber suas origens, para que isso não passe desapercebido da criança. O caso segue em sigilo. A Polícia Civil espera encontrar a responsável pela criança o mais rápido possível. Até o momento, a mãe da criança não foi localizada. Quando encontrada, ela deve responder pelo crime de abandono de incapaz. A técnica de enfermagem que encontrou o recém-nascido disse não ter ideia de quem seria a mãe do bebê. Não faço ideia, não tenho ideia mesmo. Porque aqui é um fluxo, né, de pessoas que têm vícios, então assim, a gente não tem noção de quem seja. Então ela deveria ter procurado o serviço de saúde, feito o parto no hospital e alegado que não tinha condições de cuidar da criança. Os órgãos de proteção iriam verificar melhor a situação, né? Temos algumas informações, por enquanto não serão divulgadas para não atrapalhar, mas em breve acredito que a gente tenha uma situação mais precisa para passar para a imprensa. Olha, é triste falar isso, mas vai chegar um ponto que a gente vai ter que fazer campanhas no nosso país para mostrar para as mulheres que estão grávidas, seja ela adolescente, seja ela uma mulher já adulta, de que se por acaso ela não quiser a criança, que ela pode entregar para os órgãos de proteção. Por quê? Porque se a gente não fizer isso, vai continuar acontecendo essas situações. Abandonos, e não é só aqui em Rio Verde, não é só aqui em Goiás, é no Brasil inteiro. Então nós vamos ter que começar a trabalhar, nós que eu falo, o poder público e é também, claro, nós da imprensa, divulgar, se por acaso uma situação ou outra você não quer a criança, você pode entregar ela para o Conselho Tutelar, para os órgãos de proteção à criança e adolescente, que eles vão colocar ela à disposição para adoção, caso algum familiar não queira, a familiar de primeiro grau, queira ficar com essa criança e assumir a responsabilidade. É melhor do que você abandonar aí a criança. Às vezes eu sei que para a mulher é difícil em algumas situações, às vezes tem aquele cara sacana, porque tem muitos cabras aí que acham que é machão, né? É machão para ir lá e fazer um filho, mas não é homem para assumir. Então não é homem. Porque se é homem, vai lá e assume o filho e cuida do filho. Aí muitos não fazem isso. Quando fica sabendo que a mulher está grávida, pica a mula, vaza correndo, some da responsabilidade. Algumas mulheres entram em choque, já tem aquela questão da depressão que pode ocorrer ali durante o parto. Essa mulher às vezes se sente desassistida, desprotegida e aí acontecem situações assim. Talvez seja mais fácil a gente julgar e falar, foi isso, foi aquilo, foi aquilo. Mas a gente não sabe o que está por trás. A gente fala porque em alguns casos são pessoas que precisam tanto de cuidado quanto essas crianças. Então são duas pessoas precisando de cuidado, o recém-nascido e a mãe. E aí a gente precisa de saber hoje como que está sendo feito isso. Esse trabalho de orientação na rede pública de saúde, em todo o estado, em todo o país, é feito? Existe realmente este acompanhamento, este monitoramento? Existe no pré-natal a explicação para a mãe de que se por acaso ela se sentir oprimida, sentir uma situação incômoda ali com aquela gravidez, que ela pode, em algum momento, procurar ajuda do psicólogo lá que está à disposição, que pode ser acompanhada, que se por acaso ela tiver a decisão de não querer cuidar daquela criança, que ela pode doar. Então tem que ser feito isso. Vamos ter que bater a real. Porque é melhor que ver crianças sendo abandonadas desse jeito. Naquele caso de Aparecida de Goiânia que nós entramos ao vivo agora com o Leonardo Miguel, ainda pior porque infelizmente a criança morreu. Vai saber quais foram as consequências dessa morte. Nesse caso aqui, graças a Deus que a criança estava viva e graças a Deus que essa mulher aí apareceu e deu ali o primeiro atendimento, chamou a unidade de saúde para fazer ali o socorro e levar para o materno infantil. A criança, graças a Deus, passa bem, já está estável, está sendo bem cuidada, bem tratada lá no Hospital Materno Infantil e acredito eu que se não identificado aí os familiares, deve ser colocado em breve aí para o setor de adoção. Olha, e a gente continua falando de criança, mais situações trágicas também. Além da morte desse bebê lá em Aparecida de Goiânia e dessa criança que foi abandonada aqui em Rio Verde, lá em Jataí, uma tragédia chocou todo o sudoeste do estado e todo o interior do estado. Um garotinho de apenas 3 anos morreu afogado. Fecha aqui comigo porque esse caso aconteceu em Jataí, onde a família estava fazendo uma festa de aniversário no clube da prefeitura, quando tudo isso aconteceu. A Karina Bernassoli vai trazer os detalhes deste caso agora aqui na tela do Band Cidade.
Na noite deste sábado, a família da criança estava em uma festa de aniversário no salão do Clube dos Funcionários da Prefeitura de Jataí. De acordo com relatos, a festa estava em andamento e durante o momento de cantar os parabéns, Davi Henrique Fernandes Melo, de 3 anos, saiu sozinho, sem ninguém perceber, e pulou na água. A criança foi encontrada submersa na piscina por uma pessoa que estava no clube e que resolveu dar um mergulho. Davi foi levado em um carro particular em busca de socorro médico e a família decidiu parar no Corpo de Bombeiros, que fica no caminho do hospital. Foram aproximadamente 5 minutos de desespero em que a família, ao ver que a criança estava afogada, trouxe a criança até o quartel do Corpo de Bombeiros aqui da cidade de Jataí. Os militares logo tentaram reanimar essa criança que não apresentava sinais vitais. Vendo que a situação era muito crítica, eles resolveram encaminhar o jovem, o menino de 3 anos, até o Hospital Estadual de Jataí. A criança chegou ao local em parada cardiorrespiratória e os bombeiros realizaram os procedimentos de ressuscitação cardiopulmonar. Certo, os pais chegaram aqui por volta no início da noite de sábado, com a criança já desacordada e haviam informado que ela havia ficado submersa por mais de 5 minutos. Ela já não apresentava sinais vitais, já estava cianótica, né, com a boca arroxeada. Após verificar os sinais vitais, que não estavam presentes mais, foram feitas respirações boca a boca e posicionado no chão para fazer o RCP. Assim que iniciou o RCP, já chegou outro bombeiro, já com o nosso DEA, e posicionou colocando na criança. Ao colocar o DEA, ele verificou que a criança não apresentava mais fibrilação, não indicando choque. A partir desse momento, já foi posicionada a viatura ao lado da criança, onde colocamos a criança na maca e já levamos para o hospital. Davi foi encaminhado ao Hospital Estadual de Jataí, mas infelizmente não foi possível reanimá-lo e foi constatada a sua morte. O tempo nestes casos é muito importante para garantir a vida. O ideal seria que tivesse um salva-vidas no local. Não tendo salva-vidas, é interessante, por curiosidade mesmo, as pessoas saberem isso, pesquisarem sobre isso. No caso, sobre respiração boca a boca, sobre lateralização, massagem OSCP. Mas, num caso desse, o interessante é chamar ajuda no local do Corpo de Bombeiros e, se for mais rápido, levar para o hospital, já levar diretamente para o hospital, que lá eles conseguem, já se for o caso, entubar, fazer procedimentos mais avançados. Infelizmente, esse caso trágico aconteceu na cidade e serve de alerta para a atenção e os cuidados em que as crianças precisam, principalmente em lugares onde se tem água, neste caso, piscinas com profundidade. Mas assim, o ideal é que os adultos fiquem vigilantes, coloquem boias nas crianças, não deixem elas brincarem em locais, em piscinas que já encubram elas. E o maior cuidado mesmo é a atenção. Dá para evitar muita coisa só de estar atento ali no local. Este trágico incidente ocorre apenas alguns meses após outro incidente doloroso para a família. Em outubro de 2024, o irmão de Davi, um bebê de 8 meses, ficou em estado grave após um acidente entre 2 veículos que bateram de frente na parte alta da cidade. A criança precisou ser transferida para Goiânia na época e segue em tratamento médico. Será instaurado inquérito policial pela 2ª Delegacia da Polícia Civil de Jataí, para investigar se houve negligência por parte da família aos cuidados com a criança. É lamentável, né? Uma criancinha indefesa, sem chances de ter ali uma segunda oportunidade. Lamentável. Mas, olha, tem um ponto que a gente precisa ressaltar aqui. Nós temos uma grande quantidade de pessoas que gostam de fazer eventos, festas, em locais onde tem piscina. Em espaços de festa hoje quase todos têm piscina. O mais recomendado quando se vai a essa situação, quando tem criança envolvida, é isolar aquela área, restringir aquela área para que a criança não tenha acesso. Porque se não tem alguém que possa ficar ali o tempo todo monitorando, acompanhando, a única proteção que você pode ter é essa, é isolar essa área.
Eu estou falando porque vão ter outras festas, vão ter outros eventos, vão ter pessoas que vão fazer aí festas de aniversário, confraternizações, e aí crianças estão envolvidas e a gente pode ter situações trágicas assim. Então, as tragédias servem para nos alertar também, para nos trazer aí uma visão de situações que a gente pode ter no nosso cotidiano também, no seu dia a dia, no meu dia a dia, e que a gente pode evitar. Eu, quando tem criança por perto, em um local que eu estou, que tem a piscina, eu não consigo ficar quieto. Eu não consigo tirar o olho da piscina, não consigo tirar o olho das crianças. Às vezes sou até excessivo e alguns pais até acham ruim, né? Porque às vezes não tem um filho, são com filhos de outras pessoas, de amigos, de parentes. Mas eu acho que esse cuidado nunca é demais. A gente tem que ter atenção porque as crianças de hoje são espertas, rápidas, são ágeis. Rapidamente você está aqui, olhando aqui, ela está aqui do seu lado, você olha, já não está mais, já sumiu. Então a gente precisa de pegar situações como essa, que deve estar doendo tanto no coração das familiares, e que Deus possa dar força e confortar o coração de cada um deles, para que não aconteça próximo a uma situação de você que está aí do outro lado da tela, de outras pessoas que estão acompanhando a gente, para que não tenhamos essa dor tão profunda que é perder um ente querido, que dirá uma criança indefesa de apenas 3 anos de idade. Então vamos ficar todo mundo alerta, em atenção. Daqui a pouco tem você na Band, 99561013, pode mandar o WhatsApp e interagir com a gente, que já tem a sua vez aqui no Band Cidade. É você na Band, no 99561013. Vai mandando o zap aí que daqui a pouco você vem pra tela, tá bom? Agora é hora de falar da Impacto Prime. Você que está assistindo a gente aí, preste atenção. Preste atenção. Você quer cuidar do seu carro? A Impacto Prime é o lugar. Alinhamento 3D computadorizado, check-up de todos os itens, motores, todo o cuidado que seu motor precisa, o zelo que precisa, troca de óleo, a correia dentada, lá na loja você encontra. Você encontra pneus aro 13, 14, 15 e 16 com os melhores preços. Você parcela com condições facilitadas em até 10 vezes sem juros e você ainda tem 2 lojas aqui no interior do estado. Aqui em Rio Verde fica na Avenida Universitária, no Jardim Presidente, e a loja que fica na Avenida Santos Dumont, 655, em Itumbiara. Nas 2 lojas você vai encontrar um atendimento direcionado com profissionais capacitados, equipamentos de última geração e também um espaço reservado para você. A sala VIP, com ar-condicionado, aguinha, cafezinho, água gelada, televisão, Wi-Fi, tudo para você ficar bem confortável se você quiser aguardar ali o serviço no seu carro e acompanhar tudo que está sendo feito, tá bom? 0800 100 7575, pode ligar e agendar o horário aí para você fazer o orçamento ou o seu serviço na Impacto Prime. Pensou pneus? Pensou Impacto. O Band Cidade continua até as 2 horas da tarde, ao vivo com você aqui na tela da Band. Agora são 12 horas e 57 minutos, meio-dia e 57. Você que está chegando agora, o WhatsApp está liberado também, 99561013. Pode mandar a sua mensagem e participar com a gente. Daqui a pouco tem a sua participação. Uma grande quantidade de material bélico, que são armas e munições de grosso calibre, foram apreendidos aqui em Rio Verde nesse final de semana. Fecha aqui comigo porque o Caio Tobias está chegando com todas as informações deste caso. Muita arma, muita munição, coisa boa não vinha por aí, né? Não estava vindo por aí. Caio Tobias, boa tarde. Além das armas, teve alguém preso, Caio? Olá, Rômulo, boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Um verdadeiro arsenal de guerra apreendido pela Polícia Militar neste final de semana aqui em Rio Verde. Tudo se deu, quando forças de segurança integradas da Polícia Militar, da Polícia Federal, estavam ali monitorando um pessoal já suspeito de estarem comercializando armas de maneira ilegal. E ali tinha informação de que um carro estava fazendo a entrega deste armamento aqui em Rio Verde. E no último final de semana, a Polícia Militar foi às ruas procurando este veículo, quando na Avenida Bem-TV, no Jardim Helena, foi identificado um carro com as características na qual eles estavam procurando, Foi dado ali a voz de parada. O condutor do carro, ele parou, não tentou fugir não. Só que os policiais perceberam que ele tentou esconder alguma coisa, no momento em que foi feito ali o sinal de parada. Então eles prosseguiram com a abordagem
na revista, eles encontraram ali uma grande quantidade de munição. Foi constatado também que o condutor já tinha passagens pela polícia e ali então foi dado voz de prisão a ele devido às munições. Ele não soube dizer ali o que se tratava essas munições. Então foi dado voz de prisão a ele. Ele até tentou resistir a essa prisão, porém os policiais utilizaram um pouco da força, o algemaram e foram conversar com ele. Momento em que ele disse aos policiais que não iria segurar essa responsabilidade sozinho. Então contou que no Campos Elíseos tinha uma casa que era sim utilizada para o estoque e para a comercialização das armas. Os policiais então foram até essa residência, identificaram o portão aberto, conversaram com os moradores, então eles entraram para poder ali fazer a revista. E aí, Rômulo, é que vem a surpresa. Olha só para você ver o que foi apreendido. Ao todo, foi um fuzil, um fuzil apreendido de 45mm, um fuzil .300 Blackout, uma submetralhadora, uma carabina de pressão, uma pistola calibre 9mm, um revólver .357, duas placas de colete balístico e duas placas de cerâmica, e duas placas de colete balístico convencional. Além de tudo isso, Romulo, mais de 1000 munições. Só para ter uma noção, 732 munições calibre 45mm, 236 munições calibre 9mm, 310 munições .10mm, além de várias outras munições. Tinha também munições deflagradas, tá, no local, além de carregadores dessas armas e umas peças avulsas como coronha e empunhadeira, o que isso aí facilita no manuseio das armas. Então tudo isso foi apreendido, o responsável da munição também foi preso, foi conduzido à central de flagrantes. Posteriormente, os dois envolvidos, juntamente com todo esse arsenal, foi levado até a sede da Polícia Federal em Jataí, já que se trata aí, está sob investigação de um crime federal. Então a gente segue acompanhando, um grande trabalho da Polícia Militar aqui de Rio Verde, conseguiu então realizar essa apreensão de todo este armamento e também destes suspeitos de estarem envolvidos neste crime, que agora vão se resolver com a Polícia Federal. Eu volto com você no estúdio, Rômulo. Obrigado, Caio Tobias, pelas informações. Passou a moça correndo atrás de você aí, Caio, numa velocidade. O que ele queria com esse tanto de munição aí, mais de munição? Você se perguntou aí na sua casa? Eu tenho certeza que tem muita gente assistindo agora e deve estar se perguntando: o que esse povo ia fazer com esse tanto de arma? O que esse povo ia fazer com esse tanto de munição? Você acha que era coisa boa? Construir uma casa na arma? Vai ser o parafuso? Não vai, né? Com certeza isso aí tinha muita coisa ruim pela frente e que a polícia está evitando com essa apreensão desse arsenal aí. Quase que dá um trava-língua. Olha a quantidade de munição e a quantidade de armas. E olha as armas. São armas perigosas. Armas de um poder de fogo gigantesco. Isso aí, meu amigo, cria um alerta. E pode ter certeza que a polícia vai ter desdobramentos em cima disso aí. Porque isso aqui não chegou por acaso, agora a polícia vai ver de onde veio, para onde ia, o que ia ser feito. Tem todo um desdobramento que com certeza vai ser acompanhado e monitorado pela polícia relacionado aí a este caso aí dessa apreensão de armas. E claro, nós vamos seguir acompanhando também. E a gente traz aqui no Band Cidade. Olha, os agentes de saúde do município estão realizando mutirões pela cidade para tentar combater os focos de dengue aqui em Rio Verde. E são muitos focos de dengue. E a dengue está matando. Aqui em Goiás já tivemos mortes, só esse ano tivemos mortes, 7 pelo menos, de pessoas vítimas da dengue. E a gente fica se perguntando se é algo que podemos evitar, por que não evitar? Veja o trabalho na reportagem do Paulo Vitor Fagundes, imagens do Celso Ferrari. Aqui na casa da Nayara, os cuidados para evitar os problemas com o mosquito da dengue são redobrados. Até mesmo o pote de água da gatinha da família é fiscalizado. A gente sempre toma cuidado para não deixar nenhuma água parada. A gente troca a água da gata todos os dias
E assim, a gente coloca o nosso lixo para fora todos os dias. E tanto cuidado assim é porque na família já houveram casos de dengue. Mas o grande problema está no lote ao lado. Um terreno completamente abandonado que tira o sono de Nayara há meses. Aqui o lote virou lixão. Todo mundo vem, coloca balde quebrado, resto de cama quebrada e virou um lixão aqui. O nosso problema é só o lote ao lado mesmo. Eu acho que todo mundo tinha que se conscientizar e colocar uma lixeira na porta e cuidar do seu próprio lixo. E basta andar mais um pouco que os agentes de saúde já encontram mais lotes descuidados. E claro, mais focos do mosquito da dengue. Uma garrafinha, uma tampinha, né? Uma sacolinha, tudo isso pode ser criador do mosquito da dengue. Muitas das vezes a gente encontra a residência tá em bom estado, né? E de repente tem um lote do lado que está agravando a situação. Então a gente faz também essa conscientização, né, com o morador para tomar conta da sua casa, né? E às vezes também dá uma olhada no lote do lado, né? E tá passando para a gente também. E para diminuir os números de casos de dengue, os agentes de saúde do município estão nas ruas para eliminar os focos do mosquito e conscientizar os moradores dos perigos que se escondem em uma simples garrafa PET descartada de forma incorreta. Onde tiver água parada, qualquer dispositivo, ele pode virar um criadouro para o Aedes. Por isso que a gente está fazendo essa força-tarefa, né? Os agentes estão trabalhando de segunda a sábado, executando essas ações, essas visitas domiciliares com a finalidade de eliminar todos os criadouros e conscientizar a nossa população da importância da participação deles com a gente. Só que a gente pede aos moradores para estar ajudando a gente também nessas visitas aí, né? Para estar aceitando o agente de saúde nas casas, né? Para não ter tanta resistência. Então a gente tem muito a contribuir de forma positiva para nós. Então abra as portas, receba os nossos agentes, eles estão devidamente uniformizados, com crachá, eles têm muito conhecimento técnico para ajudar e contribuir de forma positiva. E ajudar mesmo. Agora tem um ponto muito importante, né? Esses lotes abandonados. É uma situação que a gente bate na tecla todo dia. Pá, 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 pá. Não adianta nada a gente ficar batendo na tecla se ninguém fazer nada. Nós temos 21 vereadores que recebem muito bem e que foram eleitos pelo povo. Será que desses 21 vereadores não vai ter um que vai tentar achar um projeto para acabar com esse problema de lotes baldios aqui em Rio Verde? Ah não, mas isso aí é problema do Brasil inteiro. Que problema do restante do estado que não tiver posição. É cada um com o seu. Se tiver algum vereador assistindo a gente em Mineiros, em Jataí, em Tumbiara, em Goiânia, em São Paulo, na Iugoslávia, qualquer lugar. O importante é que tenha alguém que tenha a atitude de criar aí um projeto para acabar com essa farra que são os lotes abandonados. A especulação imobiliária. Tem gente que nem sabe que tem lote. Tem gente que tem tanto dinheiro que sai comprando lote para todo lado aí e deixa os lotes de qualquer jeito. Não vamos ficar protegendo quem tem lote por ter lote. E não quer cuidar. Quer ter lote para valorizar, para investir? Ok, ótimo, mas vai lá e cuida do lote. Ao lado do colégio particular que tem ali, indo pro British Shopping ali, aquele Copen, é de frente a um hospital. O mato tá dessa altura. E lá é um lote enorme, gigante, e que pertence a uma família que tem muito dinheiro. Que tem até hotel na cidade, tem outros patrimônios, e não limpam. Quando limpa lá é a prefeitura que limpa. Então tem que acabar com isso, tem que acabar com essa farra. Algum vereador que estiver disposto a fazer isso, está convidado. Fico aqui o dia todo na emissora, aguardo para a gente conversar, vamos mostrar o projeto, trabalho aqui na televisão para o telespectador, para a população, mas vamos fazer alguma coisa. Só um dos 21. Eu tenho certeza que tem muitos aí que tem capacidade para fazer isso. E em relação às vasilhinhas dos cachorros e gatos também, não adianta a gente só trocar a água, viu? Eu só trocava a água até uns tempos atrás. E aí depois eu fui saber, não adianta só trocar a água. Além de trocar a água, você tem que lavar, porque ali junta um lodo ali no fundo, e esse lodo ali pode ser o problema. Esse lodo ali pode trazer a consequência e a dor de cabeça. Então precisa de fazer a limpeza ali, pelo menos uma vez a semana, além de trocar a água, lavar ali a vasilha do cachorro, do gato, do seu animal de estimação, até mesmo dos passarinhos, que tem aí, alguém cria passarinho, tem aí as vasilhinhas. Vamos pro Você na Band, 1h08, DJ. Nossa musiquinha do Você na Band tá no jeito aí, que a partir de agora é hora de trazer o telespectador pra tela, é hora do Você na Band.
Bora pra tela, bora pra sua mensagem, pra sua participação aqui, ó. O Sivaldo Herculano. Boa tarde, Rômulo. Sou o Sivaldo, montador de móveis, resido aqui em Rio Verde. Parabéns pra você e pra sua equipe. Manda um abraço pro meu filho Eduardo e minha esposa Maria Rosilene. Alô, Sivaldo, um abraço pra você, pra sua esposa, pra toda a família, pro filho aí, o Eduardo, e pra toda a família, viu? Deus abençoe vocês. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Um abraço aqui pro Elton, boa tarde, parabéns, Rômulo, pelas 200 edições. Elton Carlos, Residencial Veneza, ligado no Band Cidade, setor industrial, perto do aeroporto. Obrigado. E o Elton mandou um vídeo aí pra gente. Ele tá mostrando ali o buraco, onde que é isso aí, será, hein? Buraco na lateral ali, quase todo, ó. Depois vamos checar aí qual é o endereço. Se é lá no Veneza, onde que é. Depois você manda pra gente, viu? Ah, tá, setor industrial perto do aeroporto. O vídeo é no setor industrial perto do aeroporto. Vamos passar isso aqui pro pessoal da Secretaria de Infraestrutura. Aliás, deixa eu explicar aqui sobre asfalto. A Prefeitura, a Secretaria de Infraestrutura está com um problema de material. A empresa fornecedora do material que faz ali o asfalto, ela teve um problema e aí faltou esse material para a recapagem. E que deve chegar hoje, de hoje até o restante da semana, deve chegar esse material e serem retomados aí os serviços de asfaltamento, tá? Então fique atento aí que assim que começar a gente volta a falar com vocês. Boa tarde, Rômulo. Nós, moradores da rua Tocantins, do bairro Santo Agostinho, próximo ao Colégio Domingos Mone, precisamos urgente de um quebra-molas, calçadas para cadeirantes e crianças andarem. Obrigada. Moradores do bairro agradecem a atenção. Obrigado, Rose. Deixa eu tirar aqui uma foto aqui, Rose, e eu mando para a equipe. Sim, produção? Paulo Vitor ao vivo. Vamos interromper você na Band aqui por uma situação muito importante. Daqui a pouco a gente volta. O Paulo Vitor Fagundes está ao vivo agora. A nossa produção, através da Caterina Taídes, conseguiu para a gente poder trazer para você mais detalhes. A informação com a médica que está atendendo este caso no materno infantil. O Paulo Vitor Fagundes está com a gente direto do materno infantil, conversou com a médica e tem mais detalhes para a gente, né, Paulo? Boa tarde. Exatamente isso, Rômulo. Boa tarde para você e também para o Band Cidade Interior. Rômulo, nós estamos aqui ao lado da médica, a doutora Flávia Monteiro, que fez o atendimento imediato da criança quando chegou aqui ao Hospital Materno Infantil neste final de semana. Nós vamos conversar com ela aqui agora para entendermos qual é o estado de saúde e, claro, quais foram os riscos que essa criança correu ao ser abandonada na porta de casa, supostamente pela própria mãe. Doutora, muito obrigado pela participação aqui no Band Cidade Interior. Para acalmar até o pessoal que está assistindo a gente agora, qual que é o estado de saúde atual desse recém-nascido que após o nascimento foi abandonado na porta da casa de uma outra pessoa? Boa tarde. Boa tarde. O estado do RN ele está estável, está fazendo exames de rotina mesmo, está aguardando no berçário, mas o estado de saúde dele é bom no momento. Ele já deu a entrada aqui, doutora, no último sábado, o estado de saúde dele era estável e se manteve, ou ele foi melhorando com o passar dos dias? Ele já deu a entrada estável e está mantendo o quadro. Está estável, está mamando bem, calminho. Nós conversamos também com a mulher que resgatou essa criança, que felizmente, por coincidência, era uma técnica de enfermagem que conseguiu ali fazer os primeiros atendimentos básicos, que é ali checar os batimentos cardíacos e até mesmo a questão de que essa criança estava viva e com cordão umbilical. A gente quer entender agora, doutora, quais são os riscos que essa criança correu ao ser abandonada na porta da casa de uma pessoa a quem supostamente a pessoa que abandonou não conhecia, não sabia se tinha os conhecimentos básicos, como foi no caso dessa técnica de enfermagem. A gente pode dizer que, independente disso, a criança correu riscos de vida ali naquele local, né? Isso, risco de hipotermia, devido ao local, ela estava apenas com a cobertinha, que foi repassado para a gente, então tem o risco de hipotermia desse bebê e não estava ainda com o cordãozinho clampeado, então tem o risco de sangramento também, E neste caso agora, doutora, a criança ela segue aqui internada, segue aqui em observação no materno infantil, já tem previsão de alta, obviamente que agora também deve ser levado aos órgãos responsáveis, afinal de contas a mãe não foi localizada ainda pela Polícia Civil, mas a criança aguarda aqui no momento? A criança aguarda aqui no momento, a gente está fazendo alguns exames de rotina do bebê mesmo, e assim que tiver tudo ok, a gente liberará para alta, para os responsáveis. Mas a previsão ainda não tem, de quando essa criança deve sair aqui do hospital? Ainda não temos o dia exato. Então tá aí, doutora, muito obrigado pela participação aqui no Band Cidade Interior. A doutora está corrida, ela aceitou gentilmente conversar
desse recém-nascido que havia nascido há pouco menos de 12 horas, né, doutora? Só mais essa pergunta. Sim, provavelmente foi na madrugada do sábado de manhã. Bacana, sempre bom para a gente deixar recordado que essa criança havia acabado de nascer quando foi abandonada na porta da casa de uma pessoa estranha, na manhã, né, na madrugada, início da manhã do último sábado. A pessoa que encontrou acionou a polícia militar e em seguida o serviço de atendimento móvel de urgência, que então trouxe essa criança até o hospital materno-infantil, onde ela passou por atendimento e o estado de saúde dela atualmente é considerado estável, ela não corre risco de vida e agora aguarda que mais exames sejam feitos para que então ela possa ser liberada para o responsável, alguém responsável que deve ficar a cargo ali do Conselho Tutelar ou do órgão responsável avaliar quem é a pessoa que vai ter a tutela dessa criança abandonada na madrugada do último sábado, viu? Volto com você aí no estúdio, Rômulo. Obrigado, Paulo Vitor Fagundes, Adelton Santos nas imagens. Obrigado, doutora, também pelas respostas, pelo posicionamento, porque deixa claro aí que a criança, graças a Deus, está bem, que é o principal ponto neste momento. A criança está com saúde. É uma criança do sexo masculino, e como disse a doutora aí, tinha mais ou menos 2 horas que deveria, mais ou menos, provavelmente, pela análise médica, tinha ali umas 2 horas, mais ou menos, que ela tinha nascido, e aí acabou sendo abandonada lá no bairro Medeiros, na porta de uma casa. Graças a Deus que tinha uma técnica de enfermagem que morava ali ao lado, para poder fazer ali o primeiro atendimento e acionar aí as equipes de saúde. Agora, vamos pedir para Deus aí, para que a família seja encontrada, tomara que a família queira cuidar, e se por acaso não encontrar a família, que ela receba um lar com muito amor, com muito carinho, que seja uma família de criação, mas que vai dar tanto amor e carinho quanto ela precisa, que é o principal agora, né? Se Deus quiser. Bora seguir com o Band Cidade, 99561013, daqui a pouco a gente volta com você na Band. Agora vamos trazer uma reportagem, um homem foi morto a tiros dentro da própria casa. Esse caso aconteceu lá em Mineiros. Testemunhas relataram que 2 suspeitos participaram deste crime e fugiram depois do ato. A polícia conseguiu prender um desses envolvidos enquanto ele tentava escapar pela rodovia. A reportagem com a Cláudia Silva na tela do Band Cidade. Claudinei Alves dos Santos foi morto a tiros dentro da própria residência. De acordo com a polícia, um casal que estava na casa no momento do crime disse que um homem encapuzado arrombou a porta e entrou no quarto onde Claudinei estava. Ao avistar a vítima, o agressor teria dito: "Foi você mesmo", iniciando uma luta corporal. E ainda, segundo as testemunhas, um segundo homem estava do lado de fora da casa, de bermuda e sem camisa, pois estava com a camisa amarrada no rosto. Pouco depois, ouviram os disparos e os autores foram embora. Bem mencionou, infelizmente, ocorreu esse homicídio, né? As equipes que estavam à noite, elas ficaram no encalço do possível autor, repassando aí para as equipes que entraram agora neste dia. Desde cedo a gente está no encalço desses autores. Nós tivemos algumas informações aí das equipes que saíram da noite, tivemos informações de alguns populares e diante das informações pedimos apoio para a Polícia Civil, para a Polícia Rodoviária Federal e para o nosso batalhão rodoviário. E graças a Deus nós conseguimos aí ter êxito, encontrando aí um dos autores, conseguindo a arma que foi praticada no crime, diante de algumas informações, patrulhamento nas regiões aí dos setores São João, dos setores Costa Nery, fomos no setor Buena Vista, onde mora um dos autores que ainda estamos no rastro desse autor aí, conseguimos localizar uma das suas vítimas, também localizamos um possível cidadão que teria levado aí o autor ao local do fato onde ocorreu o homicídio aí, e tivemos informações aí de populares que esse indivíduo não queria apenas matar o que morreu ali. Este homem, que prefere não se identificar, contou que foi ele quem levou os suspeitos até a residência. Ele achou que os homens eram da família da vítima. Ele estava preocupado com ele, que já tinha alguns dias já que ele não ligava para a família, e aí disse que era da família. Falei: você é parente dele? Não, nós é parente. Falei: não, o França está bem. Eu vi ele estava acompanhado mais um menino. Deve estar na casa do menino, você sabe onde que é? Eu falei: sei. Você leva nós lá? Leva. Passando na porta lá, ele viu. Eu mostrei a casa e ele pegou e falou assim: não, se ele está dentro de casa, então ela fica mais despreocupada, depois eu volto aqui. Aí me levou, me deixou lá de volta lá.
A derradeira vez que eu vi eles. No momento em que um dos suspeitos tentava fugir, ele foi abordado pela Polícia Militar Rodoviária, na GO 341. A gente conseguiu abordar, né, o veículo com as características do suspeito. Então, em posse dele também foi encontrado aí uma arma de fogo, né, provavelmente a arma utilizada aí no homicídio, e 4 munições intactas. Então, essa pessoa abordada, né, foi conduzida aí à Delegacia de Polícia de Mineiros, e aqui na delegacia foi realmente identificado como um dos autores do crime. A polícia está em busca do segundo suspeito, que continua foragido. Que coisa, hein, gente? Entrar morrer na própria casa assim, dessa forma tão violenta, com a atitude tão selvagem desses indivíduos. Lamentável. Só o que a gente pode dizer neste momento. Que a polícia chegue aí à conclusão de todos os detalhes deste caso e apreenda todos os envolvidos aí neste crime cruel que tirou a vida de uma pessoa. Olha, mais uma pessoa foi presa pela Polícia Civil de Rio Verde por envolvimento no assassinato do advogado Cássio Bruno em outubro do ano passado. Dessa vez, um policial penal foi indiciado por ter fornecido a arma utilizada no crime. Forneceu a arma para os executores, né, que fizeram este crime bárbaro no ano passado. A reportagem do Paulo Vitor Fagundes, imagens do Adelton Santos na tela do Band Cidade. Quem aparece segurando essa pistola no vídeo é o assassino de Cássio Bruno Barroso, advogado assassinado em Rio Verde no dia 3 de outubro. O vídeo, gravado momentos antes do crime, foi o que possibilitou que a Polícia Civil chegasse até o policial penal que forneceu a arma ao criminoso. O policial penal foi preso pela Polícia Civil na cidade de Itaberaí na manhã do último domingo. Na época do crime, ele era diretor do presídio da cidade de Mozarlândia e teria comprado a pistola de um vigilante temporário da unidade. No momento da prisão, ele ainda tentou atrapalhar as investigações, apresentando uma arma semelhante com a que foi utilizada no crime. A polícia, vendo aquele vídeo do executor apresentando a arma, que a polícia soubesse apenas que era uma G2C, era uma pistola PT-111 G2C, marca Taurus, cor preta, e imaginou que apresentando uma arma idêntica àquela, ele encerraria as investigações, encerraria o problema. A balística daria negativo, o procedimento seria arquivado e nada mais seria encontrado. Entretanto, a polícia sabia, tinha a numeração da arma de fogo. Com isso, sendo demonstrado que esse cidadão, esse policial penal, ele quis atrapalhar, tentou obstacularizar a investigação, tentou dificultar a investigação, foi representado pela prisão temporária dele. Afinal de contas, essa arma de fogo, em que pese não fosse propriedade dele, estava com ele, estava em poder dele à época em que momentos antes do crime ser praticado, né? Essa arma possivelmente foi cedida a alguém do grupo criminoso por esse próprio policial penal, muito provavelmente. A investigação acredita muito nisso, as evidências apontam para isso, por isso foi representado pela prisão dele, foram cumpridas as buscas, na residência dele foram cumpridas outras 2 armas de fogo. Até o momento, 10 pessoas foram presas por envolvimento na morte do advogado. As 4 pessoas que estavam no carro no momento do crime foram presas menos de 24 horas depois do homicídio. As outras 6 pessoas foram presas com o andamento das investigações daquele que se mostrou um dos casos mais complexos dos últimos anos. Ao todo, com esse policial penal, foram 10 pessoas presas. O 9º preso foi esse ex-vigilante, ele ficou preso, prisão temporária. Pela colaboração com as investigações, ele foi colocado em liberdade e o 10º preso é esse policial penal. Por enquanto, ele responde pela participação no crime de homicídio. Obviamente, ele deve ser indiciado também pelo comércio de armas e munições. É difícil lembrar de um outro crime de homicídio que tenha tanta gente envolvida, tanta gente presa, mas executado de uma forma que deixa vários rastros para a investigação, várias evidências. Esse tanto de gente envolvido é na tentativa de ir despistando a polícia. Mas a polícia é tão competente e muito bem coordenada aí pelo Dr. Adelson Candeia, que é o titular do GIH aqui de Rio Verde, que chegou a todos esses indivíduos, a essas 10 pessoas que foram presas.
Aí tem pessoas que tiveram um carro para dar fuga, pessoas que arrumaram a arma, intermediadores, contratante, executor, piloto de fuga, motorista de fuga, de outras situações, levar para um carro, levar para o outro. Então, tudo isso aí já gerou 10 prisões, no caso, para matar uma pessoa, para matar um trabalhador, para matar um pai de família que estava ali no seu ambiente de trabalho, saindo do seu escritório, à luz do dia e, de repente, é assassinado, a sangue frio, sem ficar preocupado com nada, nem precisar de tampar a cara, nem precisar de colocar uma luva, nem nada. Criminosos, bandidos, e que fizeram essa maldade, essa atrocidade com este trabalhador. E deixaram ainda crianças órfãs. Lamentavelmente, é isso que a gente vê hoje no nosso país. E tomara que a gente vê a justiça sendo feita neste caso aqui. Porque daqui a pouco nós vamos falar de um caso que é de 2011 e que até hoje a justiça ainda não foi feita. Daqui a pouco vamos falar sobre um júri que vai dar o que falar ainda, está acontecendo hoje em Rio Verde e que é um caso que a cidade inteira aguarda por justiça. Vamos saber se isso vai acontecer. Vou para o intervalo rápido e depois do intervalo a gente volta com mais informações ao vivo para você aqui na tela do Band Cidade. 99561013. Criatura, prepara o dedinho aí para mandar mensagem no zap. Manda pra gente, 99561013. Daqui a pouco quero você na Band. Manda. Tô esperando você. Olho no olho, já já a gente volta. Band Cidade.